Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso de Eletromagnetismo 1 da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E como eu falei para vocês previamente no grupo, hoje, em caráter especial, né, como eu estou sem acesso a uma rede de qualidade, hoje, no caso, essa aula aqui, ela deveria acontecer na terça-feira, dia 13 de outubro, né? Mas como eu vou estar sem internet nesse momento específico, então, especificamente nessa aula, nós vamos ter uma aula pré-gravada. O que significa que vocês vão poder assistir esse horário aqui, tanto no horário separado na aula normalmente, para aqueles que já se programaram para o horário normal, quanto para aquelas pessoas que por acaso assistem em horários alternativos por conta aí das suas atividades. Então eu já peço desculpas de antemão pela inconveniência, porque nessa aula aqui vocês não vão poder tirar dúvidas ao vivo, né, de maneira síncrona, no mesmo momento em que eu estiver apresentando aqui os conceitos. Mas vocês podem colocar suas dúvidas tanto no fórum da disciplina quanto no grupo do WhatsApp. Ou, se vocês quiserem, vocês podem também guardar as dúvidas para a aula da quinta-feira, né? Que é a próxima aula depois da aula de hoje. Tá? Então fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Hoje o que a gente vai ver são indutores e indutâncias. Novamente, a gente vai colocar aqui a diferença entre o que é indutor e o que é indutância. A indutância é uma característica elétrica, enquanto o indutor é um elemento de circuito, certo? Da mesma forma que a gente diferencia o que é resistor e o que é resistência, ou a gente diferencia o que é o capacitor e o que é capacitância, né? No caso aqui, a capacitância vai ser definida como a quantidade de carga dividido pela tensão. Da mesma forma, a gente vai pensar indutores e indutância. O indutor é um elemento de circuito, um elemento físico, por exemplo, pode ser um toroide ou um solenoide, e esse elemento é feito para armazenar energia. Ele é um elemento armazenador de energia, da mesma forma que o capacitor é um armazenador de energia. Só que o capacitor ele armazena energia na forma de um campo elétrico entre as suas duas placas paralelas. Esse campo elétrico surge a partir de uma diferença de tensão aplicada entre os seus dois terminais. Então, esta diferença de tensão vai gerar um campo elétrico, né? Como a gente já viu anteriormente, essa diferença de tensão ela vai ser obtida, né, pela integral do campo elétrico ao longo de uma curva. Né? Então, uma curva que vai de um terminal ao outro terminal. Independente da curva, a gente tem que obter aqui a mesma integral de EdL, dl sendo uma curva que leva de uma placa até a outra placa. Né? Então, uma curva dl aqui, por exemplo, seria essa ideia aqui entre as duas placas. Beleza. Então a gente sabe que a diferença de tensão entre dois pontos no espaço, ela gera um campo elétrico. E a gente pode obter, né, essa relação através da equação de Poisson, menos ρ sobre epsilon, né, que torna-se a equação de Laplace quando a gente está no meio onde não há densidade de cargas, né, no espaço livre. Então essa é a gente já viu isso aqui anteriormente, né? É a maneira como a gente expressa o armazenamento de energia através do campo elétrico. Bem, mas se nós temos o campo magnético, nós podemos também fazer armazenamento de energia através de campo magnético. Só que o campo magnético ele é gerado através de uma corrente elétrica. Então a gente sabe que o rotacional de H é igual a J, em que J é a minha densidade volumétrica, né? Minha densidade volumétrica de corrente elétrica. Então, se eu tenho uma corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético. Isso a gente pode expressar através da lei de Biot-Savart e também através da lei circuital de Ampère, se você estiver aí trabalhando
com um circuito simétrico, né? Aí vale a pena usar a lei circuital de Ampère. Mas vamos dar uma observada, como é que a gente pode aqui entender, né, esse tipo de efeito. Imagine que eu tenho aqui um certo indutor composto de várias espiras, ok? Então eu tenho um indutor que é composto de N espiras. Então vamos dizer que ele possui N espiras. Esse indutor aqui ele vai gerar um campo magnético. Como a gente já estudou anteriormente, esse campo magnético ele vai fazer linhas, né? Ele vai rotacionar em torno dessas espiras, né? Por dentro e por fora. Então ele vai gerar aqui um campo magnético que vai ter mais ou menos um formato parecido como esse. A gente já calculou esse tipo de coisa, certo? Nós podemos chamar de fluxo, um certo fluxo φ, a integral de B ds. Né? A gente definiu o vetor B, né, como a densidade de fluxo magnético. Então, o fluxo magnético φm no interior desse espaço, a gente pode definir através dessa forma. Então, vamos colocar aqui uma superfície ds que está dentro do meu indutor, né? Esse cara daqui vai ser o indutor. E essa superfície, se eu integro o meu campo magnético dentro dessa superfície, eu obtenho um certo fluxo magnético. No entanto, se eu tenho N espiras, o meu fluxo vai sofrer uma concatenação, né? Então, eu posso dizer que eu tenho um fluxo lambda, e esse cara daqui eu vou chamar de fluxo concatenado. Ele é o fluxo somado em cada uma dessas N espiras. Então, eu posso dizer que ele é N vezes o meu sigma M. Agora, se a gente compara essa quantidade aqui com o campo elétrico, o que a gente tinha lá na hora que a gente definiu a capacitância, né? Nós definimos a capacitância como a quantidade, tá aqui em cima, né? A quantidade de carga dividido pela tensão que provoca essa quantidade de carga. Então, a quantidade de carga dividida por essa tensão. Ou a gente também pode expressar esse cara daqui, a quantidade de carga, como sendo a integral no volume fechado de ds, não era isso? Esse cara daqui é o fluxo elétrico dividido pela tensão, né? Que essa tensão vai ser a integral do campo dl. Certo? A gente pode traçar um paralelo para a gente definir aquilo que a gente vai chamar de indutância nesse mesmo esquemático aqui, nessa mesma ideia, né? Então nós vamos definir a indutância como sendo o fluxo, só que na capacitância a gente definiu como fluxo elétrico. Na indutância nós vamos definir como o fluxo magnético. Mas o fluxo magnético dentro desta região será o fluxo magnético concatenado, dividido pela corrente I, que produz esse fluxo magnético. Então, dividido por I. Ou a gente pode expressar isso aqui como N vezes fluxo sobre a corrente I. Então, essa vai ser a definição que a gente vai usar para a indutância. Beleza? Essa vai ser a nossa definição de indutância para esse tipo de estrutura em que a gente tem um enrolamento de fios. Note que um meio linear, para um meio linear, o meu fluxo φ, ele é proporcional à minha corrente I, certo? Observe a lei de Biot-Savart, você vai ver que a corrente I, ela é proporcional ao meu fluxo magnético. Então, no final das contas, L, se o meu fluxo ele é dependente de I, certo? Proporcional a I, então, no final das contas, L vai possuir um cancelamento aqui, certo? Isso aqui é proporcional a I, então eu estou dividindo por I, isso aqui vai dar um cancelamento, o que significa que o meu valor final da indutância, ele independe da corrente I que flui o indutor em qualquer espaço, em qualquer momento no tempo, né? O que significa que L independe da corrente instantânea, o que é óbvio, né? Da mesma forma que o capacitor, eu estou tirando aqui a influência do campo potencial elétrico, né? Ou da diferença de potencial entre as duas placas.
Então a minha capacitância, ela não depende da tensão. Isso é óbvio, porque o meu capacitor tem a mesma capacitância, quer ele esteja submetido a uma tensão, quer ele não esteja submetido a uma tensão, ou esteja submetido a uma tensão diferente. O indutor é a mesma coisa. A indutância, ela vai depender apenas da geometria e das propriedades intrínsecas dos materiais dos quais o indutor ele é feito, né? Então ele vai depender também das propriedades dos materiais. E mais especificamente as propriedades dos materiais em relação, né, ao fluxo magnético. Então a gente está falando aqui da permeabilidade magnética do material, né, do qual é constituído o indutor. Se a gente puxar na nossa memória, nós vamos lembrar lá da teoria de circuitos, a energia, né, armazenada no indutor, a energia armazenada em um indutor pode ser dada por 1 sobre 2 L vezes I ao quadrado, né? Então a gente vai manter isso aqui na mente da gente, que é a energia armazenada nesse formato. Agora, como é que essa energia atua dentro do indutor, né? Nós temos uma lei que nós ainda não vimos, né? Ela vai aparecer no próximo capítulo, que a gente chama de lei de indução de Faraday. Só para dar um spoiler, porque é importante aqui para a gente entender, né, esse processo, como é que o indutor consegue armazenar energia, a gente pode dar uma olhada aqui na lei de Faraday. Então a lei de Faraday indica que existirá uma certa tensão eletromotriz, né, uma certa força eletromotriz, e essa força eletromotriz ela é induzida com a variação do fluxo concatenado no tempo, né? Então vamos aqui a primeira introdução da gente aqui de uma equação que varia com o tempo, né? E eles têm um sinal negativo porque essa tensão induzida ela é induzida no sentido de contrapor a variação do fluxo. Isso significa que para um indutor existe um balanceamento no sentido da conservação, certo? Da conservação do fluxo magnético, e isso implica também na conservação da corrente, certo? Uma vez que esse fluxo é proporcional à corrente. Como é que isso funciona na prática dentro de um circuito? Imagine que eu tenho um indutor e esse indutor é percorrido por uma corrente I. Vamos chamar essa corrente aqui de corrente I0. A esta corrente I0 estará associado um fluxo magnético neste indutor e este fluxo magnético vai acumular energia magnética, certo? Se essa corrente I0 é mantida, e ela não será mantida pelo próprio fluxo, né? Ela é mantida externamente, então imagine que essa corrente I0 aqui, ela continua fluindo de maneira estática, certo? Então este campo H, ou a gente pode também dizer que o campo B, né? Eles dois permanecem constantes no espaço. O que acontece agora se eu mudo a minha corrente I0? Então vamos dizer que I0 mudou e eu tenho uma nova corrente que é I0 mais uma certa variação dI dt. Isso implica que o meu campo magnético gerado aqui, né, nestas espiras, pode também ser expresso por um certo campo H0 mais uma variação temporal no tempo. Isso implica numa variação no fluxo concatenado, né? Uma vez que o fluxo concatenado aqui ele é proporcional a essa integral. Onde é que está essa integral? É proporcional a esta integral aqui, certo? É proporcional à integral de BDS. Então isso significa que haverá uma variação, e se eu estou aqui expressando, né, pelo primeiro termo variável na série de Taylor, isso implica que eu terei também uma certa variação no fluxo. Então eu vou ter meu fluxo inicial mais uma certa variação, né, do fluxo no tempo. Isso, por sua vez, induz uma tensão, certo? Só que ela vai induzir uma tensão no sentido contrário, né, daquilo que foi estabelecido inicialmente. Então, como eu coloquei a corrente nesse sentido, a tensão induzida será no sentido oposto por conta da
do sinal de menos aqui, né? Então ele vai induzir, ó, uma certa tensão que será proporcional a essa variação do fluxo concatenado. E essa tensão ela vai gerar uma corrente, certo? No sentido contrário, que vai tender a neutralizar a variação inicial na corrente, dI, dt. É por isso que a gente fala que quando a gente usa um circuito carregado com um indutor, né, e a gente tem aqui um indutor carregado, e a gente fecha um circuito em cima de um resistor, por exemplo, vamos dizer que esse indutor aqui estivesse carregado por uma certa corrente I0, quando a gente fecha esse cara daqui em T igual a 0, por exemplo, essa corrente I0 que fluía por esse indutor, né, ela vai permanecer constante no instante de tempo em que a gente fecha essa chave. Vocês devem lembrar disso lá de circuitos, né? Vamos imaginar aqui só por paralelismo que a gente também abra uma chave do lado de cá, né? Para evitar que essa fonte interfira no novo circuito. Então vamos imaginar que eu tenho uma chave aqui abrindo em T igual a 0 e no mesmo instante uma outra chave fecha. Certo? O que é que eu tinha? Eu tinha que a corrente no meu indutor ela tem que permanecer constante, não é isso? Uma das regras dos circuitos, de circuitos básicos era que a corrente no indutor ela permanece constante, né? Então a corrente no indutor em T igual a 0 menos, ela tem que ser igual à corrente no indutor em T igual a 0 mais. Por que isso acontece? Por conta da lei da indução de Faraday, né? Esse cara daqui a gente chama de lei da indução de Faraday. Certo? Lei da indução de Faraday. Isso implica que a corrente, né, ela vai se manter constante entre os tempos t igual a 0 menos e t igual a 0 mais, ou seja, o tempo infinitamente anterior a 0 menos e o tempo infinitamente posterior a 0, né, a 0 mais no caso aqui. Certo? Então só para a gente fechar aqui uma ideia. E aí a gente vai chamar de indutor porque ele utiliza a lei da indução para manter o seu estado de corrente, né? Certo? Para manter o seu estado de corrente. Então, portanto, um aparelho, um equipamento que utiliza-se, né, da lei da indução, a gente vai chamá-lo de indutor. Beleza? Ok. Vamos pensar agora num conceito semelhante ao indutor, certo? Só um detalhe antes. Essa indutância aqui nós vamos chamar de autoindutância, né? Autoindutância. Por que a gente vai dar esse nome? Porque o indutor existe sozinho aqui no espaço, né? Então eu estou supondo que eu tenho um indutor sozinho no espaço, certo? Esse indutor vai ter um número de espiras N. A própria corrente desse indutor é que gera um campo magnético e esse campo magnético vai tender a acumular energia, né, na forma de energia magnética. Então, como a gente tem um único elemento no espaço, a gente vai chamar isso de autoindutância. E essa autoindutância a gente vai dizer que é igual a N vezes o fluxo φ causado pela integral, né, de B ds, em que ds é uma superfície aqui interna ao condutor, tudo isso dividido pela corrente que foi necessária para provocar esse fluxo. Beleza? Então, se existe o conceito da autoindutância, como é que eu posso observar problemas em que eu tenho dois indutores? E aí eu já vou introduzir aqui o nome de indutância mútua. Então, suponha que num espaço eu tenho dois indutores, em vez de um só. Então, eu tenho aqui o primeiro indutor e eu tenho aqui o segundo indutor. Beleza. Eles podem ter enrolamentos diferentes, né? Então, vamos dizer que esse meu primeiro indutor tem um número N1 de enrolamentos e que esse meu segundo indutor tem um número de enrolamentos igual a N2. O que acontecerá? Se eu tenho uma corrente aqui, eu posso ter correntes diferentes também. Então, I1 e I2.
são as correntes nos meus indutores. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, vai ser induzido aqui um campo magnético, né? Vamos primeiro analisar o campo magnético em relação a íon, certo? Eu vou usar a cor vermelha aqui. Então vamos supor que é induzido aqui em íon um certo campo magnético. Então vamos desenhar aqui algumas linhas desse campo magnético. Algumas das linhas irão ser geradas próximas do campo, próximas do próprio indutor íon. Só que parte desse fluxo magnético pode passar por dentro do indutor 2. O que isso acontece? Existe uma parcela de energia magnética armazenada no indutor 2, por conta da existência do indutor 1. Então a gente vai chamar esse fenômeno aqui de indutância mútua. E é simples assim. Certo? A gente vai usar a mesma definição, ou melhor, uma definição semelhante, né, ao que a gente usou anteriormente. Então vamos dizer que nesse meu indutor 2, aqui, vamos dizer que esse meu indutor 2, eu tenho uma certa área, e eu vou dizer que essa minha área aqui é S2, ok? Então quem é que vai ser o meu fluxo magnético? E esse fluxo magnético é causado em 2 devido à presença de corrente no indutor 1, certo? Então eu vou usar aqui, ó, uma notação que vai ser a seguinte. Eu vou dizer que esse meu fluxo é o fluxo em 2 devido à corrente em 1. Então vai ser fluxo 2,1. Esse fluxo 2,1 é a integral nesta superfície S2 do campo magnético provocado por 1, então, por exemplo, então será B1, né? ds. Beleza. Então esse cara daqui vai ser meu fluxo de 2 em 1. Quem é que vai ser a indutância mútua? Eu vou chamar ela de M. Preste atenção que a gente não está relacionando M com o vetor magnetização, né, que a gente viu na última aula. São duas quantidades diferentes e esse cara daqui é um campo vetorial, enquanto esse cara daqui é apenas uma variável escalar. Nem sequer M12 é um campo, certo? Então tratam-se de coisas diferentes, não vamos confundir. Então, M12 a gente vai definir da mesma forma que a gente definiu a indutância, a autoindutância, né? Só que como ele está sendo avaliado no indutor 2... Opa, eu botei M12, não foi? Aqui é M21. M21. Então, M21 é a indutância em 2 provocado pela corrente em 1. Certo? Então, esse cara daqui vai ser quem? O meu fluxo 2,1, só que ele é um fluxo concatenado, né? Então esse fluxo aqui, ó, ele vai ser concatenado nas N espiras do indutor 2. Então N2 fluxo 2,1 dividido pela corrente que gerou esse elemento. Então a corrente que o gerou foi a corrente I1. Isso aqui é importante, né? Porque o meu fluxo Psi 2,1 depende do campo B1, que é proporcional à corrente I1, certo? Então, quando eu tiro essa influência aqui, eu preciso tirar essa influência em relação à corrente I1 e não em relação à corrente I2. Naturalmente, analogamente, né, a indutância mútua M12 vai ser igual a N1 fluxo em 1 provocado pela corrente I2 dividido pela corrente I2. Então esse é o conceito de indutância mútua para um meio linear M21 é igual a M12. Isso é para um meio que não é ferromagnético, né? Um meio que é diamagnético ou paramagnético, como o ar, por exemplo. Ele vai possuir essa característica, né? Então, a partir disso, a gente pode redefinir a autoindutância, né? Quem é que vai ser a autoindutância num
num caso como esse aqui, em que a gente tem dois indutores, né, se relacionando, a autoindutância L1, por exemplo, será o fluxo concatenado de 1 provocado em 1, certo? O provocado em 1 a partir da própria corrente I1 dividido pela corrente I1. Então esse cara daqui vai ser N1 fluxo em 1 dividido por I1. Esse fluxo em 1 aqui está sendo definido como a integral na superfície S1 de B1 ds. Tudo isso dividido pela corrente I1. Certo? E da mesma forma, a autoindutância L2 vai ser definido como o número de espiras, número de enrolamentos, né, no secundário, vezes o fluxo no secundário causado pela corrente no secundário. Então, a gente vai dividir tudo isso por I2. Como é que fica a energia total nesse sistema, né? A energia total nesse sistema, que a gente pode chamar aqui de Wm, né? Que vai ser a energia magnética. Esse cara daqui vai ser igual à energia no primeiro indutor armazenado por si só, mais a energia no segundo indutor armazenada por si só, mais as energias armazenadas nas autoindutâncias, né? Então, W12 mais W21. Então, quem são esses caras daqui, né? W1 vai ser igual a 1 sobre 2 L. L I ao quadrado. Aí aqui quem é esse L, né? O L aqui vai ser L1 e a corrente aqui vai ser a corrente I1. Mais 1 sobre 2 L2 I2 ao quadrado. Essa é a energia armazenada no segundo indutor. Mais 1 sobre 2. Aí a energia armazenada aqui em 1, 2, quem é esse cara daqui, né? Ele vai ser a indutância mútua 1, 2, vezes as duas correntes. Então, em vez de ter o I1 ao quadrado, eu tenho I1 vezes I2. Beleza? Mais 1 sobre 2, essa é a outra energia aqui, né? Indutância mútua M21 vezes a corrente I2 vezes a corrente I1. Então, vocês já devem ter percebido que essas quantidades aqui são iguais, né? Eu estou multiplicando pelas mesmas correntes e que, no meio linear, as duas indutâncias mútuas elas são iguais. M21 igual a M12. Então, eu posso reescrever esse cara daqui como sendo igual a M12 vezes I1 vezes I2. Ok? E aí aqui eu posso usar qualquer uma das duas indutâncias. Se no caso o meu meio não é linear, eu preciso somar daquela forma normal, né? Aqui seria a média das indutâncias mútuas, né? M21 mais M12 sobre 2. Beleza. Então como é que a gente pode estabelecer passos para a gente definir a indutância, né? Então, passos para a obtenção da indutância. Da indutância de um elemento ou de um indutor, né? O primeiro passo é a gente considerar que existe uma constante I. Então, a gente vai colocar que a corrente I, né, constante, flui pelo indutor. A gente vai considerar que essa corrente flui pelo indutor. Beleza. 2, a gente calcula B no espaço de interesse, né? Então a gente vai calcular quem que é a densidade de fluxo magnético no espaço de interesse 3
nós vamos calcular o fluxo como sendo a integral de B ds. Aqui é importante a gente entender quem é o fluxo que a gente está calculando, né? Então aqui, se o meu objetivo é calcular a indutância mútua, por exemplo, né? Então a indutância mútua em 1 causado por 2 vai ser referente ao fluxo em 1 causado por 2, né? Então aqui vai ser S1B2, por exemplo. Mas se eu estiver interessado em calcular a autoindutância, então aqui no caso vai ser Psi1, né, por exemplo. E aqui vai ser em S1 de B1. Mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é que a gente vai considerar qual que é a superfície que a gente está fazendo, né? S1 ou S2, em relação a qual campo, B1 ou B2. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. Eu calculo o fluxo devido a algum campo em alguma superfície. E por fim, eu obtenho, né, a minha indutância como sendo o número de enrolamentos vezes esse fluxo dividido pela corrente I. Beleza, pessoal? Eu tomei a decisão de separar esse vídeo em partes menores, né, porque para mim fica mais fácil de organizar, mas então esses vídeos já devem estar todos disponíveis, né? Eu vou colocar o link de todos no sistema do SIGA. Então vocês vão poder acompanhar aí esses próximos vídeos em que a gente vai falar de energia magnética e resolver alguns exemplos, ok? Mas aí a nossa definição de indutância termina por aqui, ok, pessoal? Obrigado.